Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre logaritmos. É a última aula do livro 3, tá bom? É um assunto muito importante e que até no passado eu classificava como o assunto mais importante da frente 1, tá bom? E um dos mais importantes de todas as frentes de matemática. Porém, acabou perdendo posição para a função exponencial, porque tem toda a questão do coronavírus hoje em dia, então a função logarítmica acabou perdendo posição para a exponencial. Então esses dois assuntos são muito importantes e costumam cair muito, tanto em primeira fase quanto em segunda fase. Especialmente a FUVEST, que parece que ela adora logaritmos, tá? Junto com geometria plana e espacial, são os assuntos que a FUVEST mais gosta, tá? E também recentemente o Enem está cobrando bastante logaritmos. Então vamos lá. Vamos começar aqui nossa teoria de hoje. E antes eu queria falar, é só uma breve revisão de exponencial, tá? Então eu tenho aqui uma exponencial a elevado a x. A é minha base e x é meu expoente aqui, tudo bem? Quando estudamos equações exponenciais, era possível reduzir facilmente as potências à mesma base. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo. 2 elevado a x igual a 256. Tá? Então eu quero resolver essa equação exponencial. Então a gente viu na aula passada, né, que eu posso escrever como 2 elevado a x igual a 2 oitava. 256 é igual a 2 oitava. Tá bom? Se você não lembra como faz isso, você pode fatorar 256 e chegar no 2 oitava, tá bom? Então, como eu tenho a mesma base aqui, eu consigo encontrar que x é igual a 8, tá bom? E assim eu resolvo minha equação exponencial. Mas a questão aqui importante e o problema aqui nosso é quando não for possível reduzir a mesma base, tá bom? Então, antes eu tinha bases iguais dos dois lados. Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, 2x igual a 5, eu não consigo reduzir o 5 à base 2. E mesma coisa, eu não consigo reduzir o 2 à base nenhuma. Então, eu não consigo fazer que eu tenha bases iguais dos dois lados da minha equação, tá bom? Então, eu preciso usar um artifício para resolver essa questão, tá bom? E o artifício, o truque aqui, é justamente logaritmos, tá? Então, vou explicar como que resolve quando não tem bases iguais. Talvez você não entenda de imediato, mas os próximos slides vai ficar melhor para você, tá bom? Então, aqui eu tenho a base, do meu lado esquerdo é 2, né? Eu quero passar essa base 2 para o outro lado da minha equação. Dessa forma, eu consigo isolar o x do lado esquerdo, né? Do lado direito eu vou ter apenas 5 e o 2, do lado esquerdo apenas o x, que é o que eu quero, isolar a variável x, né? Então, como que eu resolvo? Como que eu passo esse 2 para o outro lado? Eu passo com a ajuda do logaritmo, tá bom? Então vai ficar o seguinte, vai ficar x do lado esquerdo igual ao logaritmo, ou log, de 5 na base 2. E pronto, eu resolvi meu x. Essa é a solução do meu problema. Log de 5 na base 2. E é desse jeito que eu leio o logaritmo, tá? Então vamos dar o nome aos bois aqui. O 2 eu chamo de base do logaritmo. Base do logaritmo. E esse 5 aqui eu chamo de logaritmando. Logaritmando. Tá bom? Então perceba que o 2 antes, vou escrever aqui, o 2 era a base do exponencial. Base exponencial. E esse 2 virou agora a base do logaritmo. Esse 2 nunca vai deixar de ser base. Tá bom? Então, quando eu passo esse 2 para o outro lado, vira a base do logaritmo. E assim resolvo a minha equação exponencial. Tá bom? Esse é o princípio. Talvez não tenha ficado muito claro agora, mas vai ficar melhor com os próximos slides, tá? Então, eu tenho a definição aqui de logaritmo.
eu tenho log de b na base a igual a x. B e a pode ser qualquer coisa, pode ser número, só que sempre positivo nesse caso. E o a diferente de zero. Senão eu não vou ter o log. Então eu tenho log de b na base a igual a x, c e somente c. Esse sinal aqui é de c e somente c. Ou seja, vale tanto a ida quanto a volta. Vai ser igual a elevado a x igual a b. Tá bom? Então aqui eu tenho um processo inverso. Eu tenho aqui o a, que é a base do log. Quero passar para o outro lado da minha equação e vir a base da minha exponencial, como está escrito aqui, do lado direito. Tá bom? E vira a x igual a b. Então, isso que eu fiz foi uma operação inversa. Então, o log é a operação inversa da exponencial. Mesma coisa quando eu tenho aqui no item A, aqui por exemplo, x menos 5 igual a 1. Eu quero passar esse 5, e portanto isolar o x, passar esse menos 5 para o outro lado da minha equação. Sempre quando eu passo um número para o outro lado da equação, o sinal dele muda. Muda para a operação inversa dele. Então aqui eu tinha mais, passa para o outro lado da equação como positivo. Tá? Então vai ficar 1 mais 5, que é igual a 6. Né? No segundo caso, eu tenho uma multiplicação. 6 vezes x igual a 12. Então o 6 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado, dividindo. Já que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então vai ser x, 6 vezes x, passo o 6 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Tá bom? Vai ficar 12 sobre 6 igual a 2. E por fim, né, eu tenho aqui na letra C, o 3 elevado a x igual a 27. Se eu quiser passar esse 3 e, portanto, isolar o x, passo para o outro lado, era a base da exponencial, passo para o outro lado como base do logaritmo. Então vai ficar x igual a log de 27 na base 3. Tá bom? E se eu resolver isso aqui, vai dar x igual a 3. Então, esse é o meu resultado. Eu consigo sempre isolar o x, sempre passando o número que está junto com esse x, para o outro lado. Porém, eu preciso sempre inverter o sinal, fazer a operação inversa. Então, só resumindo aqui, a operação inversa da adição é a subtração, a operação inversa da multiplicação é a divisão, e a operação inversa da exponencial, que eu vou escrever dessa forma, a elevado a x, a operação inversa é o log. Log de b na base a, por exemplo. Né? Então é isso. Vamos agora para uma observação muito importante, tá, gente? Aqui é um ponto fundamental. Eu tenho aqui a definição, log de b na base a, mas e se esse b for igual a base? Se o logaritmando for igual à base? Então, vou ter o seguinte. Se esse caso acontecer, eu vou ter log de a na base a. Quero saber quanto que vale isso aqui. Quero saber, então, x. Log de a na base a igual a x. Mesma coisa, mesmo processo. Eu pego a base do logaritmo e passo para o outro lado como base da minha exponencial. Então, vai ficar o seguinte, então, vai ficar o a, vai ficar desse lado, igual a elevado a x. Então, antes era a base do logaritmo, o a virou base da minha exponencial. E lembre-se que eu tenho aqui a elevado a 1. Esse 1 está escondido aqui, né? Então, e agora a gente resolve do mesmo jeito que a gente resolveu na aula passada, né? De equação exponencial. Se eu tenho bases iguais, então meu x, portanto, meu x é igual a 1. Tudo bem? Bem simples. E o que isso quer dizer? Que sempre quando o logaritmando for igual à minha base, o log vai ser sempre 1. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então, vou escrever aqui da forma melhor aqui. Então, eu tenho aqui log de a na base a vai ser igual a 1. A pode ser qualquer número aqui.
desde que seja maior do que zero e diferente de zero, tá bom? Então, esse é um resultado muito importante aqui para a gente. Vamos agora para os exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo tem log de 27 na base 3. A gente resolve da mesma forma. Quero encontrar quem que é o x, quem que é esse log, né? Então, eu pego a base do log, que é 3, e passo para o outro lado da equação como base da minha exponencial. Então, eu vou ter aqui que 27 é igual a 3 elevado a x. Porém, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a x igual a 3 a x. Aí fica muito fácil, né? É só resolver aqui que x é igual a 3. E pronto. Então, vamos escrever assim, portanto, né, o log de 27 na base 3 é igual a 3. E acabou. Esse aqui é o meu resultado final do meu log. Tá bom? Gente, não é difícil, é super simples, tá? Fazer a aplicação da definição é super tranquilo. É apenas isso. Por mais difícil que seja o exemplo, né? Que nem aqui na letra C, vocês vão ver que não é muito difícil. Então, aqui na letra B, vamos lá. Eu tenho log de 1 sobre 100 na base 10. Eu quero saber quanto vale x. Então, vamos lá. Mesma coisa. Eu tenho a base 10 aqui. Passo para o outro lado como base da exponencial. Então, eu vou ter 1 sobre 100 igual a 10 elevado a x. Porém, vocês lembram que 1 sobre 100 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, igual a 10 a x. Bases iguais, então fim, né? X igual a menos 2. E acabou. Portanto, né, escrevendo o meu resultado final aqui, eu tenho log de quanto? Log de 1 sobre 100. Na base 10 vai ser igual a menos 2. E esse aqui é meu resultado final. Tudo bem, gente? Agora, o item C. Perceba que o negócio ficou mais confuso, mais difícil, né? Raiz cúbica, raiz quadrada na base. Mas se resolve do mesmo jeito. Não tem segredo, gente. Então, raiz de 2 é a base. Passa para o outro lado como base da minha exponencial. Então, aqui vai ficar o logaritmando, né? 2 raiz cúbica de 32 igual a raiz quadrada de 2, né? Elevado a x. Tudo bem? Então, agora eu tenho aqui raiz cúbica de 32. Então, eu tenho 2. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? Ou melhor, a quinta, né? 2 a quinta. E esse 3 aqui vai por baixo. Porque lembra, quem está por fora da minha raiz está por baixo. Quem está por dentro está por cima. Tá bom? Então deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído as coisas. Então aqui do outro lado eu vou ter 2 elevado a meio, já que raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio, elevado a x. Aqui eu tenho 2 elevado a 1. Na multiplicação de mesma base, somos expoentes, né? Então, eu vou ficar com, deixa eu escrever aqui do lado, 2 elevado a 1 mais 5 sobre 3, tá bom? Igual a 2 elevado a x sobre 2. Aqui essa exponencial vai ficar, eu passo o 3 multiplicando e somo com 5. Vai ficar, então, 8 sobre 3. E pronto, eu caí agora numa equação exponencial. Como sempre, a gente vai cair. Então, meu resultado final vai ser aqui. Vou escrever aqui desse lado. Setinha aqui, setinha aqui. Eu vou ter que x é igual a 16 sobre 3. E pronto. Resultado final, né? Portanto, log desse monstro aqui, né? 2 raiz cúbica de 32 na base raiz de 2
vai ser igual a 16 sobre 3. Deixa eu ver se eu acertei aqui. É isso mesmo. Então é isso, gente. Vou parar aqui nessa aula para não ficar muito comprido, né? Então, vou pausar essa parte 1. Parte 2, vou falar sobre propriedades do log, tá? Só que a essência do log, vocês viram nesse vídeo. Agora vai ser a aplicação da definição nas propriedades, tá? Então, vídeo 2, espero vocês lá, tá bom? Então, até já.